Legal, gente. Então, conforme eu disse no primeiro vídeo, a gente teria uma segunda parte sobre culpa, porque culpa é um sentimento muito complexo e que é muito importante na atualidade. Ele molda muito a nossa sociedade, né? Então, achei importante fazer um segundo vídeo para não ficar um vídeo muito extenso. E a gente começa, então, só dando uma recuperada, culpa tem a ver com choque entre o ego e o superego, né? É aquilo que a gente deseja fazer versus aquilo que a sociedade, que a gente internalizou, as normas sociais que a gente colocou no nosso superego. A gente tem que ser dessa maneira para nós sermos boas pessoas, ok? Dentro disso, a gente viu que a responsabilidade, o quanto a gente assume dessas normas sociais para a nossa vida, é fundamental para o sentimento de culpa. Agora, é interessante perceber que muitas vezes a gente joga com a culpa do outro para que ele tenha essa pessoa tenha uma boa atitude. Mas normalmente o excesso de culpa não faz a gente ter uma atitude melhor. Muito pelo contrário, faz a gente ficar estagnado onde a gente está. Então vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos lá, estamos em dieta. Normalmente as pessoas estão em dieta. E aí, em determinado momento, eu não resisti e comi um doce delicioso lá que eu adoro. Eu, pessoalmente, adoro doce. E aí eu me sinto culpado por não estar seguindo a minha dieta. Se essa culpa é muito grande, a tendência é que eu jogue para mim e fale: eu não consigo realmente seguir nenhuma dieta, eu sou podre, eu sou horrível, e pare de seguir a dieta. Por outro lado, e aí vem o poder do perdão, né, do auto-perdão, de falar assim: ok, eu errei, eu não deveria ter comido isso, mas faz parte, eu vou seguir a minha dieta e vou evitar novas recaídas. E aí eu sigo. Então, até a culpa em excesso, ela acaba produzindo uma estagnação. Isso serve para uma dieta, mas serve para a gente, aqueles pais que jogam muita culpa sobre os filhos por não estarem estudando o suficiente, etc. Isso tende a afastar esse jovem, essa criança dos estudos. Mesma coisa de um chefe com os seus subordinados. Excesso de culpa não funciona. Pressiona demais e normalmente leva à estagnação. Outra coisa que é interessante é que aquela coisa, né? A consciência pesada, esse termo, consciência pesada. Então, alguns estudiosos lá das universidades de Waterloo e Princeton fizeram uma pesquisa bastante sugênita, bastante diferente, para tentar determinar se a culpa exagerada gera realmente algum peso físico. E conseguiram determinar que sim, a pessoa que se sente muito culpada se sente literalmente mais pesada fisicamente. Olha que coisa interessante, como o cérebro ele produz sensações completamente loucas, né? Você então se sente muito culpado, você se sente mais pesado, né? Isso serve inclusive para dietas, né? Outra coisa que já era de se intuir é que as mulheres sentem mais culpa. Algumas pesquisas demonstram que as mulheres sentem mais culpa. Isso tem a ver, obviamente, com a pressão social que a mulher é submetida, né? A mulher, ela normalmente ela é cobrada pela sociedade e acaba internalizando essa cobrança de uma forma acentuada e se cobrando muito, cobrando inclusive outras mulheres por terem que devem ter determinados comportamentos, né? Internalizando comportamentos. Mas também se deve, principalmente na faixa entre 40 e 50 anos, a uma falta de sensibilidade interpessoal dos homens, né? Então, por um lado, a gente tem uma mulher que se cobra demais, por outro lado, a gente tem um homem, principalmente entre 40 e 50 anos, que se cobra de menos, que acha que pode tudo, né? Que não tá muito preocupado com as outras pessoas, né? Então, são coisas que a gente pode corrigir. E para a gente terminar, vamos falar, talvez seja a maior pergunta, como a gente lida com essa culpa, né? Como é que tem uma culpa que é saudável, tá, gente? É uma evolução do ser humano para a gente conseguir viver em sociedade, né? É uma culpa, esse nível intermediário de culpa, saudável de culpa, é um sistema de freio, né? Que nos propicia um equilíbrio moral. Mas o sentimento
de culpa exagerado, ele tende, como eu já disse para vocês, a frear as nossas atitudes. Ele nos congela, nos deixa pesado e pode, inclusive, levar a uma depressão. Né? Então, como é que a gente enfrenta esse sentimento exagerado de culpa? Alguns terapeutas cognitivos sugerem que a gente faça um gráfico de responsabilidade, já que culpa tem a ver com responsabilidade, quer dizer, o tanto de normas sociais que a gente trouxe para dentro da nossa mente, é importante a gente saber o que a gente tem responsabilidade ou não. Né? Então, no primeiro momento, a gente começa a colocar no papel aquilo que a gente se sente culpado. E se a gente se sente culpado, a gente começa a ver, mas eu tinha responsabilidade real sobre essa atitude, muitas vezes uma atitude de outra pessoa, e a gente pode chegar a dois caminhos aí, né? Um, que a gente não tinha responsabilidade, né? Por exemplo, uma criança, isso acontece até hoje, né? Os abusos sofridos por crianças. Muitas vezes essa criança carrega até a fase adulta a culpa pelo abuso que sofreu. Qual a responsabilidade dessa criança? Nenhuma. Nenhuma. Mas ela se sente responsável, até pelas normas e pelo que os outros falavam em volta. Então, nesse caminho, se não houve responsabilidade, a gente tem que começar a ressignificar aquele momento. Claro que não é uma coisa simples e procurar um terapeuta é o melhor caminho. Por outro lado, em algumas situações a gente vai olhar e vai falar, não, eu tive realmente responsabilidade quanto a essa atitude, eu não deveria ter feito isso. E aí nos cabe, por um lado, procurar aquela pessoa ou aquelas pessoas que a gente teve atitude, se for possível, e tentar um perdão dessa outra pessoa ou, de alguma forma, falar que sente muito por aquilo. Se a gente não tiver essa possibilidade, ou se a outra pessoa não nos quiser perdoar, que é uma atitude possível, tem que existir o auto-perdão. Né? Ninguém segue uma vida e não deve seguir carregando culpas pelas quais não consegue pedir perdão ou não recebe perdão do outro. A gente tem que se perdoar para poder seguir. E só para a gente terminar, falando sobre auto-perdão e sobre perdão, né? Eu acredito muito nessa questão energética, né? Nos chakras, e a culpa está ligada ao nosso chakra umbilical, o chakra sexual. Né? E para a gente deixar essa energia fluir dentro de nós, é fundamental que a gente se perdoe. Também não basta só o outro perdoar, a gente se perdoe, a gente fazer a nossa cerimônia de perdão, de auto-perdão, para que a gente possa seguir, porque não adianta ficar carregando uma culpa que nos congela e faz que a gente não tenha atitudes melhores. A culpa não nos leva a atitudes melhores. Ok, gente? Espero que tenha servido para vocês. Para mim serve muito, porque a gente sempre carrega muitas culpas que muitas vezes a gente não deveria carregar. Ok? Gente, eu não sei ainda o próximo sentimento, mas vou tentar trazer para vocês um sentimento positivo para a gente dar uma relaxada nas nossas discussões, que eles também são muito importantes para a nossa vida. Tá bom? Até a próxima.